Isso é um assunto que tange realmente a falar do nosso território tupiniquim, porém, ele tem esferas maiores, né? A gente está falando de uma plataforma mundial de internet, que é o Twitter, outrora Twitter, mas quando virou X ou X, ela teve ali acoplado a letra X, então virou Twitter. Está acontecendo o seguinte, né? São 12 horas e 32 minutos do dia 31 de agosto e podemos dizer oficialmente que o Twitter foi suspenso no país. Se o Mauro ali a 1h42 da manhã não podia confirmar quando fazia o nosso texto de abertura se o Twitter já havia saído de circulação no Brasil, agora a gente pode confirmar. E aí, esse é um entrave que está acontecendo minimamente há um ano e meio, né? Com a possibilidade de regulamentação das redes sociais no Brasil. E hoje, nesse sábado, dia 31, último dia do mês de agosto, oficialmente o X começou a ser suspenso no Brasil, né? Foi uma determinação proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o Xandão, que determinou na última sexta-feira a suspensão imediata e que vale até se cumprir, né, todas as ordens judiciais acerca desse entrave, novamente, vou usar a palavra entrave aqui, entre a Suprema Corte do país, que representa os anseios da sociedade brasileira, quer queiram os políticos e também adeptos de outra ideologia política nacional ou não. A verdade é que o Elon Musk, fundador e presidente do Twitter, contraria as leis nacionais, né? Contraria a soberania brasileira, e é disso que se trata, né? Não há um escritório de representação jurídica, eles não informam como funciona realmente todo o regimento interno, como é que se trata os algoritmos, como que determina, né, quem são os grupos de interesses, enfim, eles não cumprem o mínimo de regras que uma nação está exigindo. E eles gritam aqui no Brasil, mas respeitaram isso em outros países, né? Como a China, que é o maior exemplo. Lá eles cumpriram todas as solicitações do Partido Comunista Chinês, na figura do Xi Jinping. Então, assim, embora essa suspensão tenha começado, o X ainda pode ser acessado por alguns usuários até a última atualização da reportagem do G1, que é de 11h49 da manhã, e há uma possibilidade até de multa para quem for pego acessando com o VPN, né, de outra nacionalidade, que é literalmente um dispositivo, você paga para ter o VPN, você mascara o seu IP para poder acessar sites que estão proibidos em alguma nacionalidade, algum território. As operadoras já avisaram a Anatel que estão retirando o aplicativo correlacionados às suas contas, a Vivo, a TIM, a Claro. A Oi eu acho que não se pronunciou até a noite de ontem. Enfim, é uma briga que vai ter desdobramentos, sabemos disso, não vai parar por aí. E são muitos os capítulos, né, cara? São muitos os capítulos dessa novela, e o bloqueio das contas do Twitter se dá, novamente, essa vontade do Supremo Tribunal Federal de manter as leis intactas no país enquanto há um bilionário que tenta determinar que, por ser uma plataforma mundial, ela não deva respeitar as leis de cada país. Isso é uma excrescência, isso é um absurdo, isso é incabível, impensável. Se você tiver o mínimo de decência, lógica das coisas, você não pode admitir isso. Você não pode imaginar que uma plataforma deva sobrepor as leis vigentes de um país, né? Como se esse país não pudesse determinar o que é errado, o que é certo, o que é legal, ilegal, até moral e imoral em seu próprio território. Que porra é essa, Vinícius? O que esses caras querem? Não, cara, de novo, eu ouvi umas reportagens sobre isso, eu vi um comentário num podcast da Agência Pública, eu me esqueci o nome do rapaz, do jornalista e comentador, mas ele estava falando uma parada que o Musk, ele já queria fechar esse escritório, quando ele fez comprou o Twitter, né? O Twitter tinha um escritório em São Paulo, que era muito maior, que tinha muito mais empregados, que tinha uma série de
de gente trabalhando na questão da métrica das redes, na fiscalização do conteúdo publicado, em como melhorar, enfim, tinha uma série de questões de escritório em São Paulo. Quando ele comprou, ele transferiu esse escritório para Brasília e diminuiu total, demitiu um monte de gente. A gente chegou até a falar um pouco disso aqui, né, que demitiu muita gente e tal. Só que dentro da lógica dele, até financeira mesmo, manter isso aqui é muito dispendioso. E o Twitter é uma plataforma que não dá lucro algum, né, para ele, né? Então ele já queria fechar e está usando duas coisas, né? Ele está usando isso como uma desculpa, a questão jurídica aí, essas ações que estão sendo movidas no Brasil para poder remover conteúdo de fake news e de crime, conteúdos criminosos da rede. Ele tem usado isso como desculpa também para fechar esse escritório, que era dispendioso, era um custo a mais, né? Financeiramente não era viável manter esse tipo de representação no Brasil. E isso contraria as leis brasileiras, né? Que é preciso há um tempo atrás, o Telegram quase foi bloqueado exatamente por isso, porque não tinha representante no Brasil, né? E é óbvio isso. A galera pode não entender, mas quem se responsabiliza quem responde judicialmente por aquela rede se você não tem representação no Brasil? Que aí fica a cargo de leis internacionais? Como é que funciona isso? Né, que são instituições, são empresas que não estão aqui, não são brasileiras. E aí elas têm que funcionar aqui, como é no país de onde elas vêm, ou como, né, não respeita a especificidade, a cultura, as leis do país onde elas estão se instalando. Não funciona dessa forma. A gente não é terra sem lei, né? Não existe isso. Então, e como você mesmo falou, né, dependendo dos interesses financeiros ou políticos, ele não vai falar. Por que ele não fala da China? Porque a fábrica da Tesla é lá, e ele não quer que a fábrica feche, que tenha qualquer tipo de impedimento de funcionamento das fábricas dele lá na China. Então ele não questiona nada, mas não tem Twitter na China. E aí? Né? Então, assim, ele está usando isso como subterfúgio. E no Brasil a coisa pega porque tem um monte de gente interessada em divulgar fake news numa rede que não tem fiscalização alguma. E um monte de gente idiota brasileira idolatrando esse cara, né? Como se ele fosse o visionário, como se ele fosse um cara com uma inteligência fora do normal, que vai salvar o mundo, que seja lá o que for. E é um tremendo idiota, assim. E é isso, ele quer deixar o Twitter aberto, sem fiscalização alguma, sobre essa loucura e essa ideia falsamente veiculada que isso é liberdade de expressão, para a galera divulgar fake news, especialmente a galera da direita, né, da extrema direita, que consegue colar uma série de ideias, uma série de discursos, uma série de fake news, porque eles têm uma rede aí gigante montada para isso, e não querem ser punidos nem ser responsabilizados por isso, né? Eles querem um espaço aberto para poder divulgar, e o Elon Musk quer deixar esse espaço aberto e não ser punido por isso, não ser responsabilizado por nada. Não é assim, né?